Olá! Hoje o nosso papo é sobre um problema que a Organização Mundial da Saúde já está tratando como uma prioridade de saúde pública global. Uma verdadeira epidemia silenciosa que afeta milhões e milhões de pessoas. Sabe, é um fenômeno que não se limita a países ricos não. E as consequências são bem alarmantes, mas muitas vezes passa totalmente despercebido no nosso dia a dia. Olha, os dados são de cair o queixo e mostram bem o tamanho do problema. A estimativa é que 1 em cada 6 pessoas no mundo seja afetada por essa condição. Isso quer dizer que, se a gente pensar numa sala com umas 30 pessoas, várias delas podem estar enfrentando essa luta em silêncio. Pois é, isso dá 16% da população mundial. Vamos combinar, não é um problema de nicho. É uma experiência humana que está espalhada por toda a parte. E agora, segura essa informação que é a mais chocante. As consequências disso são tão sérias que essa condição está associada a um aumento de mortalidade que equivale, em média, a 100 mortes por hora no mundo todo. E calma, não são mortes diretas, mas sim um agravamento no risco de várias outras doenças, como a gente vai ver. Exato. A epidemia silenciosa que a gente vai explorar hoje é a da solidão. E é fundamental a gente entender como é que um sentimento tão humano se tornou essa crise de saúde pública gigantesca, né? Bom, nesta primeira parte vamos mergulhar nisso, a solidão como uma epidemia silenciosa. A gente vai ver como ela se tornou essa crise de saúde global, afetando todas as nações e grupos sociais, muito mais do que a gente imagina. E olha, logo de cara vamos quebrar um mito que muita gente acredita. A gente tende a pensar que solidão é coisa de gente mais velha, certo? Mas os dados mostram uma realidade bem diferente e até preocupante. Os jovens estão entre os mais afetados. E essa desconexão na juventude pode acabar definindo um padrão de isolamento pro resto da vida. Mas antes da gente seguir, tem um ponto que é super importante esclarecer. Porque veja bem, estar só e se sentir só são duas coisas completamente diferentes. Existe uma diferença fundamental entre solidão e solitude. Então, a grande sacada é essa aqui. A solidão é uma escolha positiva. É aquele prazer de curtir a própria companhia, sabe? Já a solidão, que é o nosso foco, não tem nada de escolha. É a dor da desconexão, um sentimento de isolamento que ninguém quer. Essa frase descreve perfeitamente o sentimento. Não é sobre a ausência de pessoas ao redor, mas sim sobre a ausência de uma conexão de verdade. É estar no meio de uma festa e se sentir totalmente invisível. E hoje em dia, na era digital, esse sentimento ganha uma nova dimensão, né? Posts não curtidos, mensagens visualizadas e não respondidas. Muitas vezes, essas interações superficiais acabam aumentando a sensação de isolamento em vez de diminuir. As conexões profundas vão perdendo espaço para os likes. Ok, agora que a gente já entendeu a diferença, vamos ver como isso se traduz em riscos reais para a saúde. Porque a falta de conexão social é sim um fator de risco seríssimo, com impactos que vão do corpo à mente. E gente, a lista de consequências é de assustar. Solidão não é só uma tristeza passageira não. Ela aumenta concretamente o risco de doenças do coração, de derrames, de diabetes. E na saúde mental, o estrago também é grande. Dobra a chance de desenvolver depressão e está ligada a mais ansiedade, automutilação e até risco de suicídio. E essa comparação aqui ilustra a gravidade da situação de um jeito impressionante. O impacto da solidão na mortalidade é comparável a outros fatores de risco que a gente já conhece muito bem, como fumar. É isso mesmo, sentir-se cronicamente sozinho pode ser tão perigoso para a saúde quanto o tabagismo. Diante de um quadro tão sério, a pergunta de $1 milhão é: e aí, o que a gente pode fazer a respeito? A boa notícia é que sim, existem passos práticos que podem ser tomados tanto individualmente quanto como comunidade. Então, nesta reta final, vamos explorar 5 exercícios bem práticos. São pequenas ações que qualquer um pode começar a fazer hoje mesmo para combater a solidão ou para evitar que ela se instale. O roteiro é esse aqui, um caminho de 5 passos. Comece olhando para dentro, reconhecendo os próprios pensamentos, depois a gente mapeia a nossa rede de apoio, toma uma pequena atitude, oferece ajuda de verdade e, por fim, encontra uma comunidade real. O primeiro passo é a autoconsciência. Quando aquele sentimento de solidão aperta, a ideia é parar e identificar o pensamento por trás dele. Anotar mesmo, ninguém se importa, ou eu me sinto tão só. Entender essa nossa vozinha interna é o começo para poder transformá-la. Este exercício é simples, mas muito poderoso. Pense em 5 nomes de pessoas para quem você poderia ligar numa emergência, a qualquer hora do dia ou da noite. Se for difícil chegar a 5, talvez seja um sinal de que é hora de começar a fortalecer esses laços. O terceiro passo é sobre dar um passo pequeno. Não precisa ser nada grandioso. Uma mudança pode começar com uma mensagem simples. Oi, lembrei de você. Ou aceitar aquele convite que normalmente a gente recusaria. Uma pequena ação diferente já cria um novo padrão de pensamento. A conexão é uma via de mão dupla. Para receber apoio, é importante também oferecer. E de forma genuína. Perguntar para alguém como você está, de verdade, e parar para ouvir.
Oferecer uma ajuda específica, real, isso cria um laço muito mais forte do que qualquer interação superficial. E talvez o passo mais importante: encontrar a sua tribo. Pessoas que estão passando pelo mesmo se entendem de uma forma única. Seja um grupo para quem compartilha uma dor ou um clube de interesses, como esportes ou dança. Estar com pessoas que nos compreendem é fundamental. No fim das contas, a mensagem central é esta: a solução para a epidemia da solidão não está em mais tecnologia, mas em mais humanidade. Em conversas mais profundas, em gestos reais de cuidado e na decisão de estender a mão para se conectar de verdade. E para terminar, fica uma reflexão. Depois de tudo que a gente conversou, desde a dimensão do problema até as soluções práticas, qual poderia ser um primeiro pequeno passo para construir conexões mais fortes na própria vida e na comunidade ao redor?